Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos a essa questão. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. O volume de um mol de um gás ideal com expoente adiabático gama varia de acordo com a lei V igual a A sobre T, onde A é uma constante. Encontre a quantidade de calor obtida por este gás nesse processo, sabendo que sua temperatura aumentou em ΔT. Pois bem, então, pessoal, a quantidade de calor recebida por um sistema é nada mais que a variação de sua energia interna mais o trabalho realizado por este gás. Tá? Beleza, então, primeiramente a gente vai calcular a variação da energia interna e depois o trabalho e somar os seus resultados. Bem, a variação da energia interna é nada mais do que a capacidade, ou melhor, N vezes o calor específico a volume constante vezes ΔT, né? Calor específico a volume constante, a gente não tem na expressão aqui nenhuma informação, mas temos o coeficiente adiabático gama, podemos utilizar ele. A partir do seguinte, Cp, que é o calor específico a pressão constante, por Cv, calor específico a volume constante, é igual a gama. Só que Cp é igual a Cv mais R. Tá? Divididos por Cv, então, vamos ter gama, né? A igualdade Cp com Cv, certo? Isolando o Cv aqui, ó, vamos ter Cv mais R igual a gama Cv. Passando para o outro lado, vamos ter o seguinte, que Cv vai ser igual a R divididos por gama menos 1. Tá? E podemos utilizar isso aqui. De forma que a variação da energia interna, então, vai ser NR ΔT divididos por gama menos 1. Como a questão pede para 1 mol, aquele N vira 1, então teremos apenas R ΔT sobre gama menos 1. A variação da energia interna que este gás sofre ao receber uma certa quantidade de calor. Agora, nós vamos calcular o trabalho realizado por este gás. Bem, o trabalho ele é igual à integral de V0 a V de PdV. Tá? Bem, temos então que usar uma expressão para a pressão. Como a pressão pode ser dada pela equação de Clapeyron, onde P é igual a nRT sobre V, podemos substituir aqui em cima na integral, ou seja, integral de V0 a V de nRT sobre V dV. Poderia ser feita se não fosse pelo problema de T. Por quê? Porque T está em função de V, como a gente vê na expressão. Então, a gente tem que, de certa forma, conseguir sumir com um deles. Nisso aqui, vamos fazer a seguinte derivação. Olha só. Como V é igual a A sobre T, então a gente pode ter que V vezes T igual a A, uma constante, como a questão diz. Ou seja, eu peguei esse T e passei multiplicando. Se eu derivar Vt com relação a qualquer coisa, vamos ter o quê? A derivada de dois valores, né? Então a gente usa a regra da cadeia aqui, que vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, ou seja, t dv. Só uma correçãozinha que eu botei um t minúsculo, t é maiúsculo, né? T dv mais a derivada da segunda vezes a primeira, então vai ser v dt, né? Regra da cadeia da derivada. Como eu estou derivando uma constante, que é o A, a derivada de uma constante que dá zero. Então, isso aqui é igual a zero. De forma que T dV é igual a menos V dt. Ou seja, nós podemos substituir esse termo, T dV, justamente por menos V dt. Ou seja, vamos ter menos, aqui já puxando o sinal para cá. Como agora vamos ter dt como a diferencial nova, não vai ser mais v, os limites de integração, vai ser t e um t mais ΔT, né, que é a variação da temperatura, ok? nr sobre v, t dv, troquei por menos v dt. Né? E qual é a vantagem de fazer isso? Ó, eu consigo eliminar v em cima e embaixo, e eu acabo tendo o quê? Menos a integral de nr dt de t a t mais ΔT. Ou seja, só ver se não pegou na gravação, não.
o trabalho realizado vai ser menos NR delta T, né? Aqui os limites de integração nos dariam NR, certo? De T mais dt menos T, ou seja, sobrando só o delta T, ok? Como é para 1 mol, então teremos menos R delta T o trabalho. De forma que, então, finalizando, a quantidade de calor, que é a variação da energia interna mais o trabalho realizado, vai ser a energia interna, a variação da energia interna, que é R delta T sobre gama menos 1, menos R delta T, que foi o valor obtido para o trabalho. Cuidado, o sinal negativo ali nessa situação. Mas veja que o sinal negativo ele surge daqui, né? Dessa troca da diferencial ali da integral. Bem, daqui então, vamos ter basicamente gama menos 1, certo? De R delta T menos R delta T que multiplica gama menos 1, certo? Ou seja, veja que aqui menos com menos a mais, então vai ser RT mais RT, 2RT, menos R delta T gama. Ou seja, a gente acaba tendo 2 menos gama, divididos por gama menos 1, em cima e embaixo, vezes R delta T. E acabamos tendo, então, a quantidade de calor fornecida ao gás em termos de ΔT, variação da temperatura, e do coeficiente adiabático gama. E R, que é justamente a constante universal dos gases, né? Então, é o único valor que não é dado na questão, mas a gente pode utilizar ele, certo? E bem, pessoal, era essa a questão, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, posta nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.